Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. Esse é o penúltimo episódio do ano, mas eu te garanto que ainda tem muita novidade boa para a gente falar. Vamos ao cardápio do dia. O Google anunciou suporte a dados estruturados de locação por temporada. Tem também mudanças nas regras da pesquisa por vídeo. Vamos falar também tudo sobre o Gemini, que é o novo modelo de AI do Google. E claro, eu vou te contar como o Bard vai receber sua maior atualização com o Gemini Pro. Antes da gente seguir em frente, eu quero te avisar que chegou ao fim o update de review do Google de novembro. Então agora é a hora de dar aquela boa analisada no Google Search Console para ver se o seu site sofreu alguma queda com esse update ou não. Lembrando que esse update ele é mais focado em sites que fazem reviews de produtos ou serviços, então talvez ele não tenha afetado todo mundo. Antes da gente ir para os assuntos principais, eu só queria lembrar você que esse podcast que você está ouvindo aqui é uma iniciativa da empresa SEO Happy Hour, que é uma consultoria para todo site que quer melhorar sua presença online com SEO ou vender mais. Então, se você quer melhorar os seus resultados em 2024 com a ajuda de SEO e você não sabe como fazer isso, é só mandar um alô no e-mail contato@seohappyhour.com que eu mesmo vou te responder por lá e explicar como que a gente pode te ajudar, beleza? E lembre-se de mandar suas perguntas sobre SEO para a gente responder no momento Tira Dúvidas e compartilhar esse podcast com seus amigos e colegas de trabalho. Sem mais delongas, vamos para os assuntos principais. E adivinha o que está vindo por aí? Isso mesmo, mais dados estruturados. O Google anunciou um novo dado estruturado para pessoas que anunciam imóveis para aluguel por temporada. A marcação que deve ser realizada no site em que o anúncio é divulgado chama-se Vacation Rental Rich Result e é indicada para parceiros menores, como gerentes de propriedades que preferem uma configuração e manutenção mais simples. A ideia é que os proprietários de sites que exibem aluguel de temporada adicionem uma nova marcação em suas páginas para fornecer informações mais ricas ao Google, permitindo que o motor de busca determine se esses aluguéis de temporada devem aparecer nos resultados de pesquisa e quais dados utilizar para enriquecer esses resultados, como, por exemplo, a localização, o preço, imagens, avaliações, entre outros. Ao utilizar o Vacation Rental Rich Result, o seu anúncio pode ser exibido em listagens mais detalhadas nos resultados de pesquisa do Google. Além disso, foi introduzido um novo relatório de resultados ricos para aluguel de temporada no Google Search Console, ajudando a monitorar e verificar a validação da marcação. Também será possível testar a marcação usando a ferramenta Rich Result Test para confirmar se a sua implementação foi feita corretamente. Então, se você anuncia imóveis de temporada, aluguel de temporada, use esse dado estruturado porque provavelmente vai ajudar na sua estratégia de SEO, beleza? Quem está sempre de olho na nossa news, talvez se lembre que em abril o Google fez uma alteração na visualização de vídeo nos resultados de pesquisa tradicional. Eles definiram que o thumbnail do vídeo só vai aparecer nos resultados quando o vídeo fosse o tema principal da página. Agora, o Google definiu essa mesma regra para os resultados de pesquisa por vídeo. Mais uma vez, o objetivo é conectar as pessoas com o conteúdo de vídeo que estão procurando. Então vamos lá. Para o vídeo ser considerado o conteúdo principal de uma página, ele deve atender alguns critérios. E eu vou comentar esses critérios com vocês. O primeiro é o posicionamento do vídeo na página. O vídeo deve estar na primeira dobra, ou seja, acima da parte da página que requer rolagem. Isso significa que o vídeo deve ser visível na tela sem que o visitante do site precise rolar para baixo. O segundo é a proeminência. O vídeo deve ser proeminente na página, indicando que é o elemento central e de destaque. Ele deve estar claramente em foco, atraindo a atenção dos visitantes. E o terceiro, o propósito principal da página. O propósito principal da página deve ser assistir ao vídeo. Ele não deve ser usado, por exemplo, como suporte para um texto.
Então, basicamente, gente, o que mudou aqui, tá? Vamos falar de forma mais simples. Antes dessa atualização, se você tinha um vídeo embedado em qualquer página do seu site, mesmo que fosse lá no fim dela ou no meio, o Google mostrava essa página como um dos resultados de vídeo caso a pessoa fizesse uma busca na aba de vídeos do Google. Agora, ele não vai mais fazer isso. Inclusive, alguns clientes me questionaram essa semana por que as impressões e cliques de vídeos deles reduziram tanto no último mês, e essa é a resposta. Então, basicamente agora, se o objetivo da página não for que a pessoa veja o vídeo for um material complementar, o Google não vai mostrar essa página como um resultado na pesquisa de vídeo. Ele só vai mostrar para páginas onde o vídeo for o principal elemento da página e estiver em destaque. Então tem que estar muito claro que o principal objetivo daquela URL específica é a pessoa ver o vídeo que está presente nela, beleza? Como parte dessa atualização, o Google Search Console terá um relatório de indexação de vídeo que indicará se o vídeo é ou não o conteúdo principal da página. Vídeos que não são o conteúdo principal serão marcados como, abre aspas, nenhum vídeo indexado, fecha aspas, no Google Search Console, e uma nova razão será adicionada ao relatório para explicar por que esse vídeo não está indexado. O nome dessa nova razão é, abre aspas, vídeo não é o conteúdo principal da página, fecha aspas. Essa alteração pode levar a uma redução na indexação de páginas com vídeo, refletindo também na diminuição do número de impressões de vídeo nos relatórios de desempenho do Google Search Console. Então, se você tem vídeo e vídeo é representativo para você, fique atento, beleza? Agora vamos ao ponto alto dessa semana e desse episódio. Recentemente, o Google apresentou o Gemini, o modelo de inteligência artificial multimodal capaz de compreender e operar diferentes tipos de informação, incluindo textos, códigos, áudios, imagens e vídeos. Até hoje, esse é o modelo mais flexível do Google, otimizado para diferentes tamanhos, incluindo Ultra, Pro e Nano. Se você não manja muito do assunto, pode ser um pouco difícil entender a capacidade do Gemini, mas colocando em termos mais básicos é o seguinte: ele funciona como um assistente muito inteligente que pode entender e trabalhar com diversos tipos de dados ao mesmo tempo. Por exemplo, ele pode entender quando você faz perguntas difíceis e até mesmo ajudar a escrever códigos para criar coisas novas no computador. Além disso, ele é muito rápido e eficiente, podendo trabalhar em diferentes tamanhos, desde computadores grandes até celulares pequenos. Para ficar mais simples de entender, eu trouxe um compilado das principais características do Gemini. A primeira delas é a multimodalidade. Isso significa que o Gemini é capaz de entender e trabalhar com diferentes tipos de informação, como eu falei, então texto, código, áudio, imagem e vídeo ao mesmo tempo. O segundo ponto é a flexibilidade de tamanho. Existem 3 versões do Gemini otimizados para diferentes tamanhos. Eles têm o Ultra, o Pro e o Nano. O que significa que ele pode ser usado em grandes servidores, pode também ser usado em computadores normais e até mesmo em dispositivos pequenos como celulares. A terceira característica é o desempenho avançado. O Gemini atinge um desempenho de ponta em uma variedade de tarefas, superando os modelos anteriores em benchmarks importantes, incluindo a compreensão de linguagem, tarefas multimodais e também reconhecimento de imagens. O quarto ponto é o raciocínio sofisticado. Ele possui capacidades de raciocínios avançadas, podendo entender informações complexas, responder a perguntas difíceis e até mesmo gerar códigos de programação. E o quinto ponto é a responsabilidade e segurança. O Google enfatiza a importância da responsabilidade e segurança na criação do Gemini, realizando avaliações abrangentes para garantir que o modelo seja seguro e justo. Esse modelo está sendo lançado gradualmente em diferentes produtos e serviços do Google, começando com o assistente virtual Bard e o Pixel 8 Pro, com plano de expansão para outros produtos no futuro. Então, basicamente é o seguinte, gente. A gente tem o ChatGPT, que ele tem versão paga e versão gratuita. A versão gratuita do ChatGPT é a versão 3.5 dele. A versão paga do ChatGPT, a Pro, é a versão 4.0.
Então, basicamente, o que muda de uma versão para outra é a quantidade de informações que foi usada para treinar esse modelo, treinar essa inteligência. O Gemini, o Google está dizendo que é ainda mais potente do que o ChatGPT, de acordo com os benchmarks que eles fizeram. Ainda é cedo para nós que usamos esse tipo de serviço afirmar de fato se o Gemini é melhor do que o ChatGPT ou não. Eu tenho visto alguns testes na internet de pessoas que estão comparando os dois serviços, e eu tenho visto algumas coisas, de fato, o Gemini fazer bem melhor do que o ChatGPT, mas tem algumas tarefas que parece que o ChatGPT ainda está saindo na frente. Então vamos ficar de olho, de fato, para ver qual modelo vai ser melhor, qual modelo vai trazer respostas mais satisfatórias para o que a gente precisa no nosso dia a dia. A diferença que eu vejo principal do Gemini para o ChatGPT é que parece que ele funciona meio que em tempo real. Porque como ele usa dados mais recentes, né, em seus modelos, ele consegue responder perguntas mais atuais que talvez o ChatGPT não seja capaz de responder. E ele também consegue entender algumas coisas de forma melhor. Mas agora que a gente falou dessa tecnologia, vamos entender o seguinte: será que essa tecnologia, o Gemini, vai afetar o SEO? E agora eu tô indo para minha opinião aqui, então é muito bom deixar isso bem claro, mas eu acredito que sim. E eu trouxe aqui algumas formas de como o Google pode usar essa tecnologia e ela pode acabar afetando o nosso trabalho como SEOs ou os resultados que o Google provê na parte orgânica, beleza? Então vamos lá. A primeira delas é que esse modelo ele permite uma compreensão mais avançada do conteúdo. Como ele tem uma capacidade multimodal, o Gemini pode analisar e entender não apenas textos, mas também imagens, áudio e vídeo. Isso pode levar a uma evolução nos algoritmos de busca, tornando essencial a otimização de todos os tipos de conteúdo, não apenas o texto. Então, trazendo um paralelo com hoje, o Google ele tem dificuldade em usar e entender conteúdos que são multimídia dentro de uma página. O que são conteúdos multimídia? Imagens, vídeos, áudios e etc. Até por isso que nós SEOs somos chatos, né? E sempre pedimos para os nossos clientes otimizar ou preencher o texto alternativo da imagem, a famosa alt text. E com o Google conseguindo entender melhor imagens e vídeos, talvez ele não precise mais que nós humanos preenchamos esses dados para ele, porque ele vai capaz de ver a imagem e entender o que tem nela e usar isso como um fator de ranqueamento ou não, coisa que hoje eu acredito que ele ainda não consiga fazer ou não conseguia fazer. O segundo ponto é que ele pode prover uma melhor análise de contexto e relevância. O Gemini pode aprimorar a capacidade do Google de entender o contexto e a relevância do conteúdo de uma forma mais sofisticada, influenciando a forma como as páginas são classificadas. Isso pode exigir uma abordagem mais holística e qualitativa na criação de conteúdo. Então hoje, o Google já tem modelos de linguagem que ele usa para analisar o conteúdo de uma página. Inclusive esse foi uma grande diferença, um grande update que o Google teve anos atrás, que inclusive foi uma das coisas que ajudou a reduzir o peso que os links têm para SEO. Por quê? Como o Google hoje consegue entender o contexto e a relevância de um conteúdo quando ele lê aquela página, ele consegue entender melhor se aquela página deve ser exibida por uma determinada busca ou não. Coisas que antes dele ter esse update, que aconteceu, se eu não estou enganado, lá por volta de 2016, ele não conseguia. Com esse update que ele teve, que se eu não estou enganado foi o Hummingbird, que é o beija-flor, o Google basicamente parou de usar várias coisas que antes ele usava, como a densidade de palavras-chave, que até hoje as pessoas perguntam para mim, né? Rafa, quantas vezes eu tenho que repetir uma palavra-chave num texto? Bom, isso não existe mais porque o Google consegue ler contexto e consegue ler sinônimos, né? Coisas que antes ele não conseguia. Então o Google hoje já tem um algoritmo que faz isso, né? Uma inteligência que faz isso. E talvez essa inteligência seja substituída pelo Gemini, porque ela é basicamente a mesma coisa, só que melhor. Então pensa que a tecnologia que o Google usa hoje é como se fosse um PlayStation 4 e o Gemini agora é o PlayStation 5. Então ele é melhor em basicamente tudo que ele faz. Com isso, o Google entendendo melhor
diferentes linguagens e diferentes contextos, ele pode também ter a possibilidade de entregar resultados melhores para as pessoas. Então hoje, principalmente coisas que têm vários sentidos, por exemplo, se eu buscar Puma no Google, né, eu estou buscando o carro, eu estou buscando o animal, eu estou buscando a marca de roupa, o que eu estou buscando quando eu procuro um termo que é genérico como esse. E esse tipo de modelo é capaz de melhor entender qual a minha necessidade ou o meu histórico, ou o que eu preciso e quero ver, e me entregar a melhor resposta. Então, basicamente, é isso que muda quando o Google passar a implementar esse modelo dentro dos seus algoritmos de busca, caso ele ainda não tenha feito isso, o que eu acredito que ele não fez, porque pelo que ele comentou no pronunciamento oficial, é algo que vai ficar mais para o futuro mesmo. O terceiro ponto é busca por voz e multimídia. Então, com o Gemini, as buscas por voz e as consultas baseadas em imagens e vídeos podem se tornar mais precisas e populares. Isso significa que nós, SEOs, teremos que nos adaptar para otimizar esses formatos para busca também. O quarto ponto é a experiência de busca personalizada. Então, as experiências de buscas elas podem se tornar ainda mais personalizadas e contextuais com o Gemini, coisa que a gente até falou nos últimos episódios do podcast, levando a uma necessidade de compreender melhor o comportamento das pessoas e segmentar o conteúdo de maneira mais eficaz. O quinto ponto que ele pode impactar a busca é na velocidade e na eficiência, porque a integração dessa tecnologia com os produtos e serviços do Google pode melhorar a velocidade e a eficiência das buscas, o que é um fator importante para SEO e também para o Google se manter líder de mercado. E o sexto são os desafios e oportunidades para conteúdo multimídia. Então, com a capacidade de processar e entender diferentes tipos de mídia, o Gemini pode apresentar novos desafios e oportunidades para a otimização desse tipo de conteúdo. Então, para quem trabalha com SEO, ou se SEO é importante para o seu negócio, para o seu site, é crucial você estar atento a esse tipo de mudança e adaptar as suas estratégias para continuar otimizando efetivamente seus sites em um cenário onde a busca está em constante evolução. Então vamos ver como é que o Google vai incorporar esse tipo de tecnologia em seus serviços e o que isso vai trazer de novidade para nós como SEOs de 2024 para frente. E ainda falando do assunto do bloco anterior, o Bard, que é o ChatGPT do Google lá, ele vai incorporar o Gemini e com isso ele será aprimorado em duas fases. A primeira delas é chamada Gemini Pro no Bard. Nessa fase, que já está no ar, o Bard utiliza uma versão ajustada do Gemini Pro para a realização de tarefas avançadas, como por exemplo, raciocínio, planejamento, entendimento e mais. Essa fase inclusive já está em vigor e o Gemini Pro foi otimizado para oferecer maior capacidade de compreensão, resumo, raciocínio, codificação e planejamento. Essa versão está disponível para prompts baseados em texto em inglês, com suporte para outras modalidades em breve. Então, se você for usar o Bard e você buscar em português ou em qualquer outra língua, ele ainda não vai estar usando esse modelo, vai estar usando o modelo anterior. Mas se você fizer prompts em inglês, aí sim ele vai ativar essa nova tecnologia e passará a usar ela. Já no início do ano que vem, 2024, entra a segunda fase que se chama Bard Advanced com Gemini Ultra. Essa é a versão maior e mais capaz do modelo, projetada para tarefas altamente complexas e capaz de compreender e agir em diferentes tipos de informação, incluindo texto, imagem, áudio, vídeo e código. Antes de ser lançado, o Bard Advanced terá um programa de testadores confiáveis para garantir uma introdução segura e responsável. Essas atualizações têm o objetivo de oferecer às pessoas uma experiência aprimorada de interação com a inteligência artificial, permitindo novas formas de colaboração e aprendizado. E convenhamos, eles precisam mesmo tunar o Bard. Não sei como está a experiência de vocês por aí, aproveitem e nos contem lá no e-mail contato@seohappyhour.com ou no LinkedIn, mas por aqui, toda vez que eu tentei usar a ferramenta, muitas delas, as respostas que o Bard me deu foram erradas ou desconexas. Então eu estou ansioso para ver como que essa nova tecnologia vai potencializar isso ainda mais e eu realmente espero que ele melhore as respostas que ele está dando, especialmente em idiomas que não são o inglês, porque para mim hoje é aí que mora o problema maior.
tanto o ChatGPT quanto o Bard, eles funcionam bem em inglês, eu diria, mas quando você fala com ele em outros idiomas, a qualidade cai drasticamente. Então, uma dica para vocês: se você sabe inglês, procure usar essas ferramentas em inglês, que eu realmente acredito que os resultados que elas vão prover para vocês vão ser muito mais satisfatórios. E agora chegou aquele momento que eu respondo as dúvidas de vocês, um dos meus momentos favoritos. Então lembrando que se você quer uma consultoria grátis de SEO aqui, quer que eu tire uma dúvida sua, te ajude em algo, você pode mandar sua dúvida ou problema para contato@seohappyhour.com ou me manda diretamente no LinkedIn lá, que eu vou responder sua dúvida nesse podcast, beleza? Então, começando hoje com uma dúvida da Karine Salles, e ela disse: Rafa, fala sobre a questão do TikTok ser a plataforma de busca das novas gerações. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Saiu uma matéria no New York Times dizendo que a geração Z, ela faz mais pesquisas dentro do próprio TikTok do que no Google. Então, basicamente, para muita gente, especialmente os mais novos, eles estão mudando o comportamento deles e estão fazendo pesquisas mais dentro do TikTok, que é uma rede social, do que de mecanismos de busca, como, por exemplo, Google, Bing, YouTube e etc. Por que eu acho que isso está acontecendo, tá? Eu vejo alguns motivos para isso. Um deles é que a geração mais nova, especialmente adolescentes, eles usam mais o celular do que o computador. Eu, inclusive, conheço adolescentes, tenho pessoas da família que não possuem computador, eles não têm um desktop ou um notebook, eles usam exclusivamente o celular deles no dia a dia. Com isso, sendo o TikTok um dos aplicativos que eles mais usam, faz sentido eles fazerem buscas lá dentro, ao invés de ir para o tradicional Google, né? Que é o que geralmente pessoas usando um computador vão fazer. As buscas no TikTok não acontecem muito em computadores, elas acontecem majoritariamente em celulares. O segundo ponto que eu vejo é que, especialmente essa geração mais nova, eles parecem que têm uma necessidade de ter respostas mais rápidas do que pessoas mais velhas. Então, para eles, assistir um vídeo que dura 10, 20 minutos é uma tortura às vezes, né? Eles querem um conteúdo ali de minutos, 1, 2 minutos, não coisa muito maior que isso. Então eles têm uma necessidade, eu diria, de ver informações de forma mais rápida e objetiva. O que vai um pouco contra o que o Google valoriza hoje. Porque o Google hoje, ele basicamente valoriza conteúdos que são completos e são aprofundados dentro daquele assunto. Já o TikTok não. E aí, com isso, como as pessoas querem ver coisas rápidas, elas vão no TikTok, porque aí provavelmente em 1, 2 minutos elas já vão ver ali aquela resposta que elas queriam ter, ao invés de ver, por exemplo, um unboxing de 20 minutos, onde a pessoa fica 5 a 10 minutos só abrindo a caixinha. O terceiro ponto que eu vejo é que as pessoas, isso é um comportamento nosso do ser humano, a gente gosta de ver opiniões reais de outras pessoas. E hoje, quando a gente busca coisas no Google, dependendo de qual busca você fez, você vai ver sites de nicho ou sites que são autoridade, tipo um jornalista falando sobre aquilo, e não uma pessoa ordinária, uma pessoa comum. Já se você for pro TikTok e outras redes sociais, a chance de você ver uma pessoa real, que não é um especialista ou algo do gênero, falando sobre um determinado assunto ou produto é muito maior. E essas pessoas valorizam isso. E até o Google valoriza isso, tanto que é por isso que o Google tá lançando o Perspectives lá, que é a área de perspectivas, onde ele inclusive apresenta o TikTok como uma das respostas, mas não só isso, fóruns, Instagram, o Twitter e etc. Então, eu acho que esses motivos combinados fazem com que as pessoas, principalmente as mais novas, acabem buscando dentro do TikTok coisas ao invés do Google. O meu único ponto de atenção em relação a isso é que eu acho que existem muitas áreas dentro do TikTok em que ainda não há conteúdo bom lá dentro, isso é um perigo, né? Então, por exemplo, temas que são menos comuns, as pessoas não costumam tratar lá dentro, principalmente se for algo mais técnico. Então, se você pesquisar coisas assim, a resposta vai ser bem insatisfatória. Mas para coisas comuns do dia a dia, e principalmente para coisas visuais, como, por exemplo, receitas, dicas, reviews,
Eu acho que funciona muito bem, inclusive às vezes até melhor do que o Google. E o Google sabe disso, né? Como eu comentei, tanto que uma resposta ao TikTok e ao Instagram que o Google teve foi lançar o YouTube Shorts, que é o formato vertical de vídeos do Google, onde os vídeos são mais rápidos e objetivos, geralmente, inclusive, cortes de vídeos maiores, né? Eu acho que é um comportamento comum das pessoas e cada vez vai ficar mais comum a gente fazer SEO para esse tipo de plataforma. Inclusive, SEO para TikTok já é uma realidade. Tem muitas empresas fazendo e é algo que, inclusive, a gente pretende se especializar em breve e também fornecer esse tipo de serviço para os nossos clientes. Então, esse eu acho que é o motivo das pessoas estarem buscando mais no TikTok do que no Google, né? Essa geração Z ou pessoas mais jovens. E o Caio Casselli perguntou: Rafa, quando um site muda de nome e também de domínio, quais cuidados devemos ter? Bom, se o site mudou apenas de nome, então ele está mudando puramente o domínio dele ali. Era lojadozé.com, mudou para lojãodozé.com. Nessa premissa da minha resposta, eu estou assumindo que o site continua igual, é só uma mudança de domínio. Se for uma mudança puramente de domínio e não de tecnologia, o principal cuidado que você tem que ter é uma coisa: redirecionar todas as URLs do domínio antigo para o domínio novo. E fazer isso a nível de URL, então não manda tudo para home. Se você tinha uma categoria chamada carros antes, você precisa redirecionar para a URL de categoria de carros nova. Se você tinha o produto X antes, você tem que redirecionar para o produto X agora. Então não mande tudo para a homepage, você precisa de fato pegar todas as URLs que existem no seu site e redirecionar elas para suas respectivas versões no site novo, no domínio novo. O redirect que você tem que usar nesse caso é o redirect permanente, que é o 301 ou 308. Eu não recomendo que você use o redirect temporário, porque o redirect temporário você está basicamente dizendo para mecanismos de busca que a mudança não é para sempre, né? Uma mudança que você fez que vai ser revertida em algum momento. Então eles demoram mais para transferir os sinais do seu domínio atual para o seu novo domínio. Além desses redirects, eu recomendo que você faça uma outra coisa, que é, no Google Search Console, existe lá uma opção de mudança de domínio. Então vá no Google Search Console do site atual e avise o Google, através de lá, que você está migrando o seu domínio para um site novo. Isso acelera o entendimento do Google de que está havendo uma mudança de domínio e o Google precisa mover os sinais do domínio A para o domínio B. Aí eu tenho duas dicas para te dar em relação a isso. A primeira delas é que um dos maiores erros que eu vejo acontecer em migração é que as pessoas redirecionam todas as páginas que existem para páginas novas, mas esquecem de levar os redirects legados que existem dentro daquele site. Se você tem redirects legados que estão te trazendo resultado e você não leva esses redirects para o seu novo domínio, alguns redirects vão se perder e com isso rankings e tráfegos podem se perder também. O segundo ponto que você precisa fazer é atualizar todos os seus links internos para garantir que todos eles estão apontando para o novo domínio e não para o domínio antigo. Isso passa sinais mais claros para os mecanismos de busca que você, de fato, mudou. E a terceira dica que eu te dou aqui é manter um sitemap com URLs do site antigo ativas no Google Search Console para acelerar o entendimento do Google de que o site mudou. Porque quando ele lê esse sitemap, ele vai ver que essas URLs estão redirecionando para um novo domínio e com isso vai ficar mais claro e fácil de entender o que mudou e quando mudou e também o Google levar esses sinais de um domínio para o outro. Se você está mudando não só de domínio, mas também de CMS, de layout, de outras coisas, aí tem uma porção de outros cuidados que você tem que ter, que se você tiver essa dúvida eu posso responder em programas futuros, beleza? Porque migração podia ser um episódio à parte só disso. Beleza? E por hoje é isso, pessoal. Só lembrando que se você gostou desse episódio, avalia ele, curte no YouTube, curte no Spotify, envia para o seu amigo, posta na sua rede social. Se você tem dúvidas de SEO, manda pra gente que a gente vai adorar te ajudar. A gente só tem mais um episódio esse ano, que é o episódio do dia 18 de dezembro. E aí a gente vai ter uma pausa, então o Natal, que cai no dia 25, segunda-feira, e o Ano Novo, que é no dia 1º, também é uma segunda-feira, não teremos episódios, e aí a gente volta lá no dia 8 de janeiro com
o primeiro episódio de 2024 do SEO Happy Hour. E a gente também terá novidades aqui no nosso podcast sobre nossas trilhas sonoras, nossa edição. Muita coisa vai mudar aí para melhor. E então fica comigo porque a gente aprendeu muito esse ano sobre como fazer podcast. E a gente quer trazer todo esse aprendizado pro ano que vem e fazer ainda melhor do que a gente faz hoje. Lembrando que se você tem alguma crítica, dúvida ou sugestão, manda para o contato @seohappyhour.com. Se você precisa de ajuda de SEO, é nesse e-mail também. Eu desejo para você uma ótima semana, que seus rankings cresçam e seu site apavore no Google. Nos vemos na próxima segunda para o último episódio desse ano. Um grande abraço e valeu!